Vivi a volta de Nápoles como quando se tem um guarda-chuva defeituoso de um golpe de vento fecha em nossa cabeça. Cheguei ao bairro em pleno verão. Gostaria de ter procurado logo um trabalho, mas ainda e a minha condição de recém-formada tornava impensável que eu circulasse em busca dos pequenos empregos de antes. Por outro lado, estava sem dinheiro e era humilhante pedir ao meu pai e à minha mãe, ou já tinha se sacrificado bastante por mim. Logo fiquei nervosa. Tudo me irritava: as ruas, as feias fachadas dos prédios, o estradão, os jardinzinhos, embora a princípio cada pedra, cada cheiro me comovesse. Se Pietro encontrar outra, se eu não passar no concurso, o que vou fazer? Não é possível que eu fique para sempre prisioneira deste lugar e desta gente. Meus pais e meus irmãos estavam orgulhosíssimos de mim, mas como eu percebia, não sabiam por que motivo, para que eu servia, por que tinha voltado, como faziam para demonstrar à vizinhança que eu era a glória da família. Olhando bem, eu só estava complicando a vida deles, lotando ainda mais o pequeno apartamento, tornando mais árdua a organização das camas à noite, atravancado o espaço que já não era privia. Além disso, estava sempre de olhos grudados no livro, em pé, sentada em um canto, em outro, um monumento inútil aos estudos, uma pessoa esnobemente pensativa que todos se obrigavam a não perturbar, mas sobre quem se perguntavam: que intenções ela tem? Minha mãe resistiu um tempo antes de me perguntar pelo meu noivo, cuja existência ela deduzira mais pelo anel que eu trazia no dedo que por minhas confidências. Queria saber o que fazia, quanto ganhava, quando se apresentaria na casa acompanhado dos pais, onde eu viveria depois de casada. A princípio, lhe dei poucas informações. Era um professor universitário, por enquanto não ganhava nada, estava publicando um livro considerado muito importante por outros docentes. Nos casaríamos em 2 anos. A família dele era de Gênova. Era provável que eu fosse morar naquela cidade ou onde ele conseguisse uma vaga. Porém, pelo modo como me olhava atenta, como voltava a me fazer sempre as mesmas perguntas, tinha a impressão de que não me escutava, presa demais a seus preconceitos. Eu estava noiva de um sujeito que não viera e não vinha pedir minha mão, que vivia longíssimo, que ensinara, mas sem receber, que publicava um livro, mas não era famoso. Ficou nervosa como de hábito, apesar de agora não fazer mais cenas. Tentava conter sua discordância, talvez nem se sentisse mais capaz de comunicá-la a mim. De fato, a própria língua se tornara um sinal de estranhamento. Eu me expressava de modo complexo demais para ela, mesmo me esforçando para falar em dialeto. E quando me dava conta e simplificava as frases, a simplificação as tornava artificiais e por isso mesmo confusas. Além disso, o esforço que eu fizera para apagar de minha voz o sotaque napolitano não tinha convencido os pisanos, mas estava convencendo a ela, meu pai, meus irmãos e todo o bairro. Na rua, nas lojas, na entrada do prédio, as pessoas me tratavam com um misto de respeito e deboche. Por trás, começavam a me chamar de "a pisana". Naquele período, eu escrevi longas cartas a Pietro, que me respondia com cartas ainda mais longas. No início, esperei que ele fizesse pelo menos uma menção a meu caderno. Depois, eu mesma me esqueci. Não nos falávamos nada de concreto, e ainda guardo essas cartas. Não há nem sequer um detalhe útil para reconstituir a vida cotidiana da época. Qual era o preço do pão ou de uma entrada de cinema? Quanto ganhava um contínuo ou um professor? A gente se concentrava, sei lá, em um livro que ele tinha lido, num artigo interessante para os nossos estudos, sobre alguma elucubração dele ou minha, sobre certas turbulências dos estudantes das universidades. Naquelas semanas de calor extenuante, o cansaço de anos me envenenou o corpo e me senti sem energia. Recolhi aqui e ali informações sobre o estado de saúde da professora Oliviero e torci para que estivesse bem, que eu pudesse encontrá-la e tirar de sua satisfação pelo meu bom desempenho nos estudos um pouco de força. Soube que a irmã tinha vindo buscá-la e a levara para Potenza. Me senti muito só. Cheguei a sentir falta de Lila, dos nossos embates turbulentos. Me veio a vontade de procurá-la e medir a distância que agora havia entre nós, mas me limitei a uma cavilosa investigação sobre o que pensara dela no bairro, sobre os comentários que circulavam a meu respeito e a seu respeito também. Procurei primeiramente Antônio. Não estava. Diziam que tinha ficado na Alemanha. Alguns até falaram que se casara com uma alemã linda, de um louro platinado, cheia, os olhos azuis, e que era pai de gêmeos. Então falei com o Afonso. Fui várias vezes encontrá-lo na loja da Piazza de Martiri.
Ele se tornara realmente um homem bonito, parecia um refinadíssimo fidalgo, exprimia-se em um italiano muito acurado, com estudadas inserções dialetais. Graças a ele, a loja do solar ia de vento em popa, o salário era satisfatório e tinha alugado uma casa. E não sentia a falta do bairro, dos irmãos, do cheiro e da gordura das charcutarias. No próximo ano me caso, me anunciou sem muito entusiasmo. A relação com Marisa tinha durado, se consolidara, só bastava dar o passo final. Saía algumas vezes com eles, estudavam juntos. Ela havia perdido a antiga vivacidade cheia de palavras e agora parecia, sobretudo, atenta a não dizer coisas que pudessem contrariá-lo. Não lhe perguntei sobre seu pai, a mãe e os irmãos. Não perguntei nem de Nino, nem ela me disse nada, como se também tivesse saído para sempre de sua vida. Vi também Pasquale e Carmen. Ele sempre fazia serviços de pedreiro aqui e ali, em Nápoles e na província, e ela continuava trabalhando na charcutaria nova. Mas o que logo quiseram me comunicar era que ambos tinham novos amores. Pasquale estava namorando às escondidas com a primeira filha, novíssima da nona do armarim. Carmen estava noiva do frentista do Estradão, um bom homem de uns 40 anos que amava muito. Também foi encontrar Pinúcia, que estava quase irreconhecível, desmazelada, nervosa, magérrima, resignada com a própria sorte. Tinha marcas de surras de Rino e continuava lidando para se vingar de Stefano, e traços ainda mais vistosos de uma infelicidade sem saída, toda dentro dos olhos e nas rugas profundas em torno da boca. Por fim, tomei coragem e fui verada. Imaginei encontrá-la mais defeita do que Pina, humilhada em seu papel de concubina. No entanto, vivia na casa que tinha sido de Lila e estava linda, parecia serena. Tinha recentemente dado à luz a uma menina chamada Maria. Mesmo durante a gravidez, não parei de trabalhar, ela disse orgulhosa, e vi com meus olhos que era a verdadeira dona das suas charcutarias. Corria de uma ponta a outra e se ocupava de tudo. Acima de tudo, foi quem me falou dela com mais compreensão, quase com simpatia. Estava feliz, feliz com a mesma, com o conforto, com o trabalho, com o Stefano, e me pareceu que estivesse sinceramente agradecida a Lila por toda aquela felicidade, e exclamou admirada. Eu fiz coisas de louca, reconheço, mas Lina e Enzo se comportaram de maneira ainda mais maluca, se mostraram tão desinteressados de tudo, até de si mesmos, que meteram medo em mim, em Stefano e até naquele escroto do Michele Solaro. Sabe que ela não levou nada, sabe que me deixou todas as joias, sabe que deixaram escrito no papel o local onde iam morar, o endereço exato, número, tudo, como se dissessem: venham nos procurar, façam o que quiserem, não estamos nem aí. Pedi o endereço, anotei. Enquanto eu escrevia, ela me disse: se encontrá-la, diga que não sou eu quem peço Stefano de ver o menino. É ele que anda muito ocupado e, mesmo que lamente, não tem podido ir. Diga também que os Solara não se esqueceram de nada, especialmente de Michele. Diga que não confia em ninguém. Enzo e Lila se transferiram para San Giovanni a Teduccio, usada que ele havia comprado recentemente. Durante todo o percurso não trocaram uma palavra, mas combateram silêncio falando ambos com o menino. Lila como se dirigisse a um adulto. Enzo com monossílabos do tipo bem, que e sim. Ela conhecia pouquíssimo San Giovanni. Certa vez tinha ido até lá com Stefano. Pararam no centro para um café e tiveram uma boa impressão. Mas Pasquale, que estava sempre por ali, seja como pedreiro, seja como militante comunista, uma vez lhe falara de lá muito descontente, descontente como trabalhador e como militante. É um lixo, dissera, um esgoto. Quanto mais se produz riqueza, mais cresce a miséria, e não conseguimos mudar nada, apesar de sermos fortes. Mas Pasquale era sempre muito crítico em relação a tudo e por isso pouco confiável. Enquanto a 600 avançava pelas ruas irregulares, por edifícios ruinados e grandes prédios de construção recente, preferiu se convencer de que estava levando o menino a um gracioso vilarejo perto do mar e só pensou no que pretendia dizer, por gentileza, por honestidade, a Enzo assim que chegassem. Mas de tanto pensar acabou não dizendo nada. Mais tarde, disse a si mesmo. Assim chegaram ao apartamento que Enzo tinha alugado, no segundo andar de um prédio novo e, no entanto, já deteriorado. Os cômodos estavam semi-vazios. Ele disse que tinha comprado o indispensável, mas que a partir do dia seguinte providenciaria todo o necessário. Lila o tranquilizou, tinha feito até demais. Somente quando parou diante da cama de casal decidiu que era hora de falar.
e disse-lhe com um tom afetuoso: Eu o estimo demais, Enzo, desde quando éramos pequenos. Admiro muito uma coisa que você fez. Começou a estudar sozinho, tirou diploma, e eu sei quanta disciplina isso exige. Eu nunca a tive. Você também é a pessoa mais generosa que conheço. Ninguém teria feito o que você está fazendo por Inútil e por mim. Mas não posso dormir com você. Não é porque nos vimos sozinhos no máximo 2 ou 3 vezes. Não é nem sequer porque você não me agrada. É que não tenho mais sensibilidade. Sou uma parede, ou essa mesinha. Por isso, se conseguir viver na mesma casa comigo sem me tocar, bem, se não conseguir, eu entendo e amanhã de manhã vou procurar outro lugar. Mas leve em conta que serei sempre agradecida pelo que fiz. E pelo que fez também por mim. Enzo ficou ouvindo sem a interromper em nenhum momento. E por fim disse, apontando a cama de casal: Fique você aqui. Eu me ajeito na cama dobrável. Prefiro a cama dobrável. E inútil. Vi que a outra caminha. Ele dorme sozinho? Dorme. Você pode ficar quanto quiser. Tem certeza? Absoluta. Não quero coisas ruins que estraguem nossa amizade. Não se preocupe. Me desculpe. Está bem assim. Se por acaso sua sensibilidade voltar, você sabe onde estou. A sensibilidade não voltou, ao contrário, cresceu nela a sensação de estranhamento, o ar pesado dos cômodos, os panos sujos, a porta do banheiro que não fechava bem. Imagino que San Giovanni deva ter lhe parecido um abismo à beira do bairro, querendo se pôr a salvo. Não prestou atenção onde punha os pés e caiu num buraco profundo. Rinute logo passou a preocupá-la. O menino, normalmente sereno, começou a fazer manha todos os dias, chamando Stefano e acordando à noite, chorando. Os cuidados da mãe e o seu modo de fazê-lo brincar o acalmavam, sim, mas não o fascinavam mais. Ao contrário, começaram a contrariá-la. Lila inventava novas brincadeiras, acendia o olhar do menino. Ele a beijava, queria pôr a mão em seus peitos, dava gritos de felicidade. Mas depois a rejeitava, brincava sozinho ou cochilava no cobertor estendido no assoalho. E na rua se cansava depois de 10 passos, dizia que sentia dor em um joelho, queria ser carregado no colo e, se ela se recusava a pegá-lo, se atirava no chão aos berros. A princípio, Lila resistiu, depois aos poucos começou a se dar por vencida. Como à noite ele já se acalmava quando ela o deixava ir para sua cama, passou a permitir que dormisse com ela. Quando saíram para fazer compras, carregavam-o no colo mesmo, ele sendo um menino bem nutrido e pesado. De um lado as sacolas, de outro ele, e voltava exausta. Logo redescobriu o que era a vida sem dinheiro. Nada de livros, nada de revistas e jornais. Tudo o que tinha trazido para Renúcio já não cabia mais nele, porque o menino crescia a olhos vistos. Ela mesma tinha pouquíssimas coisas para vestir, mas fazia de conta que não era nada. Enzo trabalhava o dia todo, lhe dava o dinheiro necessário, mas ganhava pouco e ainda por cima precisava mandar dinheiro para os parentes que estavam cuidando de seus irmãos. Assim, conseguiam mal e mal pagar o aluguel, a luz e o gás. Mas Lila não parecia preocupada. O dinheiro que tinha tido e que tinha consumido era, em seu imaginário, uma coisa só, identificada com a miséria da infância, destituído de substância, seja quando existia, seja quando não havia. Parecia muito mais preocupada com o possível desbravamento da educação que tinha dado ao filho e se esforçava para que ele voltasse a ser enérgico e vivaz, disponível como tinha sido até pouco antes. Mas Renúncio agora parecia estar bem somente quando ela o deixava na área do prédio brincando com o filho da vizinha. Ali ele brincava e brigava também, se lameava, ria, comia porcaria, se mostrava feliz. Lila o observava da cozinha, de onde ficava de olho nele e em seu amiguinho, ambos enquadrados pela porta das escadas. Ele é esperto, pensava. É mais esperto que o outro, que é até pouco tempo mais velho. Talvez eu precise aceitar que não posso manter numa redoma de vidro, que lhe dei o necessário, mas que de agora em diante ele seguirá por conta própria. Que agora ele precisa bater, arrancar as coisas dos outros e se sujar. Um dia, Stefano apareceu no térreo. Tinha saído da charcutaria e decidira ir ver o filho. Inútil o recebeu com alegria. Os dois brincavam um pouco. Mas Lila se deu conta de que o marido estava se entediando. Não via a hora de ir embora.
Antigamente parecia que não era capaz de viver sem ela e o menino, mas agora lá estava ele, olhando o relógio, bocejando, quase com certeza só viria porque tinha sido mandado pela mãe ou até por Ada. Quanto ao amor, ao ciúme, tudo passara, não sentira mais nada. Vou levar o menino para dar um passeio. Olha que ele quer sempre ir no colo. Vou levá-lo no colo. Não, faça-o caminhar. Faça-o como quiser. Saíram, voltou meia hora depois, disse que precisava correr para a charcutaria. Jurou que Rinúcio não tinha se queixado em nenhum momento, não pedira para ser levado no colo. Antes de sair, disse a ela: Viu que aqui conhecem como Senhora Celuro? É o que sou. Só não te matei e te mato porque você é mãe de meu filho. Mas você e aquele cretino de seu amigo estão arriscando feio. Lila riu, o provocou e disse: Você só sabe bancar o valentão com quem não pode quebrar sua cara, seu merda. Depois compreendeu que o marido tinha aludido a Solara e lhe gritou do patamar enquanto descia as escadas. Diga a Michele que se ele aparecer aqui, por perto, qualquer lugar que seja, eu lhe dou um soco na cara. Stefano não respondeu e sumiu na rua. Voltou, acho, no máximo outras 4 ou 5 vezes. Na última vez em que encontrou a mulher, gritou furioso: Você é a vergonha da sua família. Nem sua mãe quer mais te ver. Se vê que nunca souberam a vida que eu levava com você. Eu tratei você igual uma rainha. Então prefiro ser mendiga. Se você tiver outro filho, vai ter que abortar, porque ainda está com meu sobrenome e não quero que conste como meu filho. Não vou ter outros filhos. Por quê? Decidiu não foder mais? Vai tomar no cu, Stefano. De todo modo, já avisei. Seja como for, Rinute não é seu filho e tem seu sobrenome. Vagabunda, se você repete isso sempre então quer dizer que é verdade. Não quero nunca mais ver você nem ele. Na verdade, ele nunca acreditou nisso, mas fez de conta que sim, por oportunismo. Preferiu que a tranquilidade vencesse sobre o caos emotivo que ele lhe causava. Lila contou detalhadamente a Enzo as visitas do marido. Ele ficou ouvindo com atenção e quase não fez comentários. Continuava contido em todas as suas manifestações. Não lhe falou nada sobre o trabalho que fazia na fábrica, nem se estava bem ou não. Saía de manhã às 6, voltava às 7 da noite, jantava, brincava um pouco com o menino e escutava o que ela lhe dizia. Assim que Lila falava das necessidades urgentes de Rinútil, no dia seguinte ele voltava com o dinheiro necessário. Nunca lhe disse para pedir que Stefano contribuísse nos gastos com o filho. Não lhe disse que procurasse um trabalho. Limitava-se e observá-la, como se vivesse apenas para chegar àquelas horas noturnas e se sentar com ela na cozinha para ouvi-la falar. A certa altura se levantava, dizia boa noite e se fechava no quarto de dormir. Depois aconteceu que Lila teve um encontro com consequências significativas. Numa tarde, ela saíra sozinha, deixando Rinute com a vizinha de casa. Ouviu uma buzina insistente às suas costas. Era um carro de luxo. Alguém lhe acenava da janelinha com a mão. Lina! Ela olhou com atenção. Reconheceu o rosto de Lobo de Bruno Socavo, o amigo de Nino. O que você está fazendo aqui? Perguntou. Eu moro aqui. A princípio, não lhe disse quase nada de si. Na época eram duas coisas difíceis de explicar. Não mencionou Nino, e ele fez o mesmo. Mas perguntou se tinha se formado, e ele falou que tinha decidido abandonar os estudos. Você se casou? Que nada. Namorando? Um dia sim, outro não. E o que tem feito? Nada. Tem gente que se cansa por mim. Quase por brincadeira teve a ideia de perguntar: Você me daria um emprego? A você? E para quê? Para trabalhar? Quer fazer salames e mortadelas? Por que não? E seu marido? Não tenho mais marido, mas tenho um filho. Bruno a examinou com atenção para entender se estava falando sério. Pareceu desorientado e se esquivou. Não é um belo trabalho, disse. Depois falou muito sobre os problemas de casal, de sua mãe que brigava sempre com o pai, de um amor fortíssimo que ele mesmo tivera recentemente por uma mulher casada, mas ela o deixara. Uma relação anônima para Bruno, que o convidou a um bar e continuou falando de si. Por fim, quando Lila disse que precisava ir, lhe perguntou: Você deixou seu marido de verdade? E tem mesmo um menino? Sim. Ele franziu o senho e rabiscou algo num guardanapo.
Procure esse senhor, você pode encontrá-lo de manhã a partir das 8 e mostre isto a ele. Lila sorriu constrangida. O guardanapo? Sim. É suficiente? Ele fez sinal que sim. Subitamente, intimidado pelo tom zombeteiro nela, murmurou. Aquele verão foi maravilhoso. Ela disse. Para mim também. Só soube de tudo isso depois. Gostaria de ter ido imediatamente ao endereço que Ada me deu, mas comigo também aconteceu uma coisa decisiva. Numa manhã, li sem muito interesse uma longa carta de Pietro, e no final da última folha topei com poucas linhas em que ele me comunicava que tinha dado meu texto, e chamava assim, para sua mãe ler. Adele o achara tão bom que mandara datilografá-lo e o passaram a uma editora de Milão para a qual fazia traduções há anos. Os editores gostaram e agora queriam publicá-lo. Era o final de uma manhã de outono. Me lembro da luz cinzenta. Eu estava sentada à mesa da cozinha, a mesma em que minha mãe estava passando roupa. O velho ferro de passar esfregava o pano com energia. A madeira vibrava sob meus cotovelos. Olhei aquelas linhas demoradamente. Falei devagar em italiano, só para me convencer de que a coisa era real. Mamãe, aqui está dito que vão publicar um romance que eu escrevi. Minha mãe parou, levantou o ferro do tecido, o apoiou na vertical. Você escreveu um romance? Perguntou em dialeto. Acho que sim. Escreveu ou não? Escrevi. Vão pagar? Não sei. Saí e corri para o Bar Solara, onde era possível fazer chamadas interurbanas em certa comodidade. Depois de várias tentativas, Guilhola me gritava do balcão. Vá, fale. Pietro atendeu, mas precisava trabalhar, estava com pressa. Disse que sobre aquele assunto não sabia mais do que tinha escrito. Você leu o livro? Li, mas não disse uma palavra. Resmungou algo sobre a falta de tempo, os estudos e as obrigações. O que achou? É bom. Só bom? Bom, fale com minha mãe. Eu sou filosófico, não literário. Me deu o número de casa dos pais. Não me sinto à vontade de telefonar, fico constrangida. Notei um certo nervosismo, algo raro nele, que sempre era muito gentil, e disse: Você escreveu um romance, assuma a responsabilidade. Eu quase não conhecia Adele, a Irota. Tinha estado com ela apenas 4 vezes e trocamos somente poucas frases cerimoniosas. Durante todo aquele tempo, eu achei que ela fosse uma mãe de família culta e abastada, e só naquela ocasião comecei a me dar conta de que tinha um trabalho, que era capaz de exercer algum poder. Telefonei ansiosa. A empregada atendeu e passou a ligação para ela. Cumprimentou-me com cordialidade, mas me tratou de modo formal, e eu fiz o mesmo. Ela me falou sobre contrato, perguntou se já tinha assinado com alguma outra editora, e eu disse que não. Então, a partir dali, começamos a organizar todo esse procedimento. Circulei pelo bairro levada por uma felicidade incrédula, as têmporas latejando. Minha resposta à Guilhola não tinha sido um modo antipático de não lhe dar a trela. Eu realmente não sabia. O que era aquele anúncio inesperado? Poucas linhas de Pietro, frases no interurbano, nada de real. E o que era um contrato? Incluía pagamento? Previa os direitos e deveres? Corria o risco de me meter em algum problema? Daqui a alguns dias vou descobrir que mudaram de ideia, pensei. Não vão mais publicar o livro. Vão reler minha história. Quem disse que era boa vai dizer que é inútil. Quem não tinha lido vai se enfurecer com quem estava propenso a publicá-lo. Todos cairão em cima de Adélia Airota. E a própria Adélia Airota mudará de ideia, se sentirá humilhada, vai atribuir a mim a culpa pelo papelão e vai convencer o filho a me deixar. Passei em frente à sede da velha biblioteca do bairro. Há quanto tempo não pisava lá? Entrei, estava vazia, cheirava poeira e tédio. Perambulei distraidamente pelas estantes, toquei em livros desconjuntados, sem nem olhar o título e o autor, só para roçá-los com os dedos. Papel velho, fios retorcidos de algodão, letras do alfabeto e tinta. Volumes, palavra vertiginosa. Procurei mulherzinhas e encontrei. Será possível que estava mesmo para acontecer? Será possível que eu, justo eu, tivera a sorte de realizar o que Lila e eu tínhamos planejados fazer juntas? Daqui a poucos meses haveria papel impresso, costurado, colado, todo cheio de palavras minhas, e na capa um nome, Helena Greco. Eu, ponto de ruptura numa longa cadeia de analfabetos, de semi-analfabetos, sobrenome obscuro que agora se carregaria de luz pela eternidade.
Eu não imaginava que ganharia dinheiro. No entanto, recebi a minuta do contrato e descobri que, certamente graças ao apoio de Adele, a editora me assegurara um adiantamento de 200 mil liras, sem na assinatura e sem na entrega. Minha mãe ficou sem fôlego, não podia acreditar. Meu pai falou: preciso de meses para ganhar todo esse dinheiro. Ambos começaram a se gabar pelo bairro e fora dele. Nossa filha ficou rica, é escritora, vai se casar com um professor da universidade. Renasci e parei de estudar para o concurso da escola. Assim que o dinheiro chegou, comprei um vestido, maquiagem, fui pela primeira vez na vida a um salão de beleza e viajei para Milão, cidade que eu não conhecia. Na estação, tive dificuldade de me orientar. No final, peguei o metrô certo e cheguei ansiosa no endereço da editora. Dei mil explicações ao porteiro, que nem tinha me perguntado nada. Ao contrário, enquanto eu falava, ele continuou lendo o jornal. Subi de elevador, bati e entrei. Fiquei extasiada com o apuro. Senti a cabeça repleta de tudo o que eu tinha estudado e queria me exibir para demonstrar que, apesar de ser uma mulher, apesar de se perceber minha origem, eu era uma pessoa que tinha conquistado o direito de publicar aquele livro. E agora, aos 23 anos, nada, nada, nada meu podia ser ponto em questão. Passei horas felizes lendo, relendo e corrigindo. Fora fazia frio, um vento gelado se infiltrava pelas esquadrias desconexas. Estava sentada na mesa da cozinha com Guiane e Elisa, que estudavam, e minha mãe malgerava à nossa volta, mas com surpreendente cautela, para não perturbar. Em pouco tempo, fui de novo a Milão. Daquela vez, me concedi um táxi pela primeira vez na vida. O redator calvo, ao final de um dia de trabalho todo dedicado a sopesar as últimas correções, me disse: vou chamar um táxi para você. E eu não soube dizer não. Assim aconteceu que, quando fui a Milão e a Pisa, na estação olhei ao redor e pensei: por que não? Vamos bancar a madame outra vez. E a tentação se reapresentou quando voltei a Nápoles, no caos da Piazza Garibaldi. Gostaria de chegar no bairro de táxi, sentada confortavelmente no assento de trás, o motorista a meu serviço que, uma vez na entrada do prédio, abriria a porta para mim. Entretanto, voltei para a casa de ônibus, não me sentia à vontade. De todo modo, eu devia ter algo que me tornava diferente, porque quando cumprimentei Ada passeando com a menina, ela me olhou distraidamente e seguiu em frente, mas depois se deteve e voltou atrás e me disse: como você está bem? Não tinha reconhecido. Você virou outra. Num primeiro momento fiquei contente, mas depois desanimei. Que vantagem haveria em se transformar numa outra? Queria continuar como eu era, vinculada a Lila, ao pátio, às bonecas perdidas, a Dom Aquile, a tudo. Era a única maneira de sentir intensamente o que estava acontecendo comigo. Por outro lado, é difícil resistir às modificações, e naquele período, independentemente de mim, mudei mais do que nos anos de Pisa. Na primavera, o livro saiu. Muito mais que o diploma, foi ele que me deu uma nova identidade. Quando mostrei um exemplar à minha mãe, a meu pai, a meus irmãos, eles os passaram em silêncio, mas sem folhear. Fixaram a capa com sorrisos duvidosos. Me pareceram agentes de polícia diante de um documento falso. Meu pai falou: é meu sobrenome, mas sem satisfação, como se de repente, em vez de estar orgulhoso de mim, tivesse descoberto que eu tinha roubado uns trocados de seu bolso. Depois os dias passaram e saíram as primeiras resenhas. Li cada uma delas com ansiedade, ferida por qualquer tom de crítica, mesmo que leve. Li em voz alta para toda a família as mais benevolentes. Meu pai se iluminou. Elisa disse debochada: você deveria assinar, Lenúcia. Helena é um nojo. Naqueles dias agitados, minha mãe comprou um álbum de fotografias e começou a pôr ali todo o que escreviam de bom sobre mim. E numa manhã me perguntou: como se chama seu noivo? Ela sabia, mas tinha algo em mente e, para me comunicar, decidiu partir dali. Pietro Airota. Então você vai se chamar Airota? Sim. E se fizer outro livro na capa, vai aparecer Airota? Não. Por quê? Porque gosto de Helena Greco. Eu também, me disse. Mas nunca me leu. E não me leu meu pai, nem Pepe, nem Guiane, nem Elisa. No início, nem o bairro leu meu livro. Certa manhã veio um fotógrafo, ficou 2 horas comigo, primeiro nos jardizinhos, depois no estradão, depois na entrada do túnel, tirando fotos. Mais tarde, apareceu uma delas no matinho. Esperei que os passantes me passassem na rua e me parassem na rua também, que me lessem por curiosidade.
No entanto, ninguém, nem mesmo Afonso, Ada, Carmen, Guilhola, Michele e Solara, que não era de todo estranho ao alfabeto como o irmão Marcelo, ninguém me disse na primeira ocasião: seu livro é bom ou sei lá, seu livro é ruim. Apenas me cumprimentavam efusivamente e seguiam adiante. Tive de lidar pela primeira vez com os leitores em uma livraria de Milão. O encontro, logo descobri, tinha sido fortemente pressionado por Adélia Airota, que estava acompanhando à distância o percurso do livro e veio de Gênova só para a ocasião. Passou no hotel para me buscar, me fez companhia durante toda a tarde, procurou me acalmar com a descrição. Eu tinha um tremor nas mãos que não passava, tropeçava nas palavras, sentia a boca amarga. Acima de tudo, estava zangada com Pietro, que tinha ficado em Pisa, sempre ocupado. Já Maria Rosa, que morava em Milão, apareceu animada antes do encontro, depois tinha um compromisso. Fui à livraria assustadíssima. A saleta estava lotada, entre os livros e olhei baixos. Estava para desmaiar de emoção. Adélio cumprimentou muitos dos presentes, eram amigos e conhecidos. Sentou-se na primeira fila, me lançou olhares encorajadores, se virou de tanto em tanto para conversar com uma senhora da mesma idade sentada atrás dela. Até aquele momento eu só tinha falado com o público duas vezes, forçada por Franco, e o público era composto de 6 ou 7 companheiros que sorriam compreensivos. A situação agora era diferente. Tinha diante de mim umas 40 pessoas, pessoas estranhas, de ar fino e cultivado, que me fixavam em silêncio, com um olhar sem simpatia, em grande parte constrangidos a estar ali pelo prestígio dos Airota. Queria me levantar e fugir correndo. Mas o ritual começou. Um velho crítico, professor universitário muito estimado na época, falou todo o bem possível sobre meu livro. Não entendi nada de sua fala, só pensei no que eu deveria dizer. Me retorcia sobre a cadeira, tinha dor de barriga. O mundo tinha ido embora, em desordem, e não conseguia encontrar em mim a autoridade para fazê-lo de trazê-lo de volta e reordená-lo. Entretanto, fingi desenvoltura. Quando chegou minha vez, falei sem saber bem o que estava dizendo. Falei para não ficar em silêncio e gesticulei demais, exibi excessiva competência literária, ostentei demais para a minha cultura clássica. Depois caiu o silêncio. O que estavam pensando de mim as pessoas à minha frente? Como estava avaliando minha fala o crítico e professor ao meu lado? E Adele, por trás de seu ar de senhora condescendente, estava se arrependendo de ter me apoiado? Quando olhei para ela, me dei conta imediatamente de que eu estava implorando com os olhos o conforto de um sinal de concordância e me envergonhei. Enquanto isso, o professor ao meu lado tocou meu braço como para me acalmar e convidou o público a intervir. Muitos olharam embaraçados os próprios joelhos, o piso. O primeiro a falar foi um senhor maduro, de óculos grossos, muito conhecido dos parentes, mas não de mim. Só de escutar sua voz, Adele fez uma expressão de fastio. O professor crítico me encorajou com um sorriso, um olhar, achando que eu quisesse prosseguir. Quando se deu conta de que eu não tinha essa intenção, indagou seco. Mais alguém? No fundo, se ergueu uma mão. Por favor. Um jovem alto, de cabelos encaracolados e compridos, barba muito preta e cheia, falou de modo desdenhosamente polêmico sobre a intervenção precedente e, de vez em quando, até da apresentação feita pelo bom homem ao meu lado. Disse que vivíamos num país provincianíssimo, onde toda ocasião era boa para se lamentar, mas enquanto isso ninguém arregaçava as mangas e reorganizava as coisas tentando fazê-las funcionar. Depois passou a louvar a força modernizadora de meu romance. Eu o reconheci sobretudo pela voz. Era Nino Sarratori.